Oi, eu sou Vinícius e eu vou apresentar agora o relatório da disciplina de controle de processos. Oi, eu sou Eduardo e juntamente do meu grupo eu vou estar aqui apresentando o meu trabalho da disciplina de laboratório de controle de processos. Meu nome é Mariana Mulelos e farei a apresentação do trabalho prático de controle de processos. Bom, o objetivo dessa prática foi revisar os conceitos de modelagem e análise de sistemas em tempo contínuo do laboratório de controle de processos. E com isso, a gente teve que o sistema estudado foi um circuito com RC, onde a gente teve esse circuito constituído em cascata, com 2 resistores e 2 capacitores, e o objetivo foi monitorar a resposta com relação ao tempo da tensão nesses 2 nós indicados nessa figura, né, no nó 1 e no nó 2, no nó V1 e no nó V2. Esse sistema ele possui essa tensão de entrada determinada de V de 5 volts e é uma fonte de tensão contínua. A tensão no nó V1 é a tensão sobre o capacitor C1 e a tensão no nó V2 é a tensão sobre o capacitor C2. Os resistores R1 e R2 possuíam resistências de 470 kΩ, enquanto os 2 capacitores utilizados possuíam capacitância de 820 nanofarad. Esses foram os valores, né, utilizados durante o desenvolvimento da nossa prática. E para iniciar, a gente precisou realizar a determinação das tensões diferenciais de primeira ordem do nosso sistema, para poder relacionar, né, as tensões de entrada com a tensão dos 2 nós. E a partir disso, deduzir as equações até chegar na nossa função de transferência. Então, tudo começou por meio das leis de Kirchhoff, analisando, né, os 2 nós, e a gente definiu as equações 1 e 2. Por meio delas, a gente determinou, né, as equações diferenciais de primeira ordem, e com isso, aplicando o Laplace, a gente conseguiu isolando, criar as 2 funções de transferência para os 2 pontos. Então, todas as 2 funções de transferência que a gente calculou, né, a gente descreveu manualmente, de forma matemática, elas ficaram em função das variáveis que nomeiam, né, os componentes do circuito, do sistema a ser analisado. E aí, depois dessa função de transferência que a gente determinou de forma analítica, foi possível, por meio do software MATLAB, que a gente utilizou durante a prática, caracterizar e observar o comportamento do sistema estudado. Então, primeiro, a gente teve que implementar essas equações no MATLAB para obter a função de transferência. E aí a gente obteve esses 2 valores e para isso a gente colocou os valores reais dos capacitores e resistores que eu já citei anteriormente. E nós determinamos para V1 essa equação de cima e para V2 a equação de baixo. E aí, mediante essa função de transferência determinada, a gente pôde, utilizando aquele comando STEP, avaliar a resposta gráfica das tensões no nó 1 e nó 2, aplicando um sinal de entrada de degrau de 5 volts. E foi isso que a gente fez. E aí, ao realizar essa análise, a gente obteve esses 2 gráficos, onde o gráfico de cima é condizente com a tensão no nó 1 e o gráfico de baixo condizente com a tensão no nó 2. E o que a gente pôde observar aí com isso? Que o tempo de acomodação da tensão V1 foi de 3,62 segundos, enquanto o tempo de acomodação da tensão V2 foi maior, de 4,11. E aí a gente pode fazer uma análise matemática, né, disso que a gente está vendo, e dizer que essas respostas elas possuíram um tempo de acomodação próximo, não foi tão diferente, mas elas não foram iguais. E avaliando posteriormente, utilizando a função pole do MATLAB, a gente pôde identificar que as funções de transferência elas possuem polos iguais.
e reais e negativos. E com isso, o que a gente pode saber? Que por os polos serem iguais, o valor dos dois ficam muito próximos. Mas como a nossa função ela tem zero, os valores não são iguais. E a função pole ela retornou para a gente os dois polos do nosso sistema, que foi um sendo menos 6,7930 e o outro menos 0,09911. E com isso a gente pode ver que os polos são reais e negativos. E quando a gente tem polo real e negativo, a gente pode afirmar que o nosso sistema é estável e que não vai sofrer tantas oscilações. E também é isso que a gente observou durante todas as nossas análises. E se a gente quiser fazer uma explicação física, né, uma análise do circuito ali, né, voltar aqui na nossa imagem, fazer uma explicação física do que está acontecendo, a gente pode dizer que o capacitor 2 ele tem um tempo de acomodação maior porque ele só carrega plenamente depois que esse capacitor aqui está completamente carregado. Por isso que o tempo de acomodação desse é menor e o tempo de acomodação do segundo capacitor é maior. E aí ainda, durante essa prática, a gente pôde encontrar formas de realizar a validação. Tudo isso que a gente fez anteriormente, a gente fez por meio de linhas de código no MATLAB, né? E observando as respostas gráficas. E a gente teve a oportunidade de colocar esse sistema no Simulink, conforme essa figura apresentada aí no slide, e de acordo com o sistema do Simulink, a gente pode validar que ficou exatamente igual os tempos de acomodação e a resposta do circuito. Então, dando continuidade no que a Mariana estava falando, posteriormente na nossa atividade, a gente buscou modelar o nosso sistema em espaço de estados. E aí, como que a gente fez essa relação, né? A gente considerou que as variáveis de estado seriam, neste caso, as próprias tensões V1 e V2, e as saídas iam ser as próprias entradas. E aí, com as relações de corrente que a gente tinha encontrado no item anterior, a gente conseguiu montar essas matrizes que a gente está apresentando aí no slide. Através de isola a variável e tudo mais, verifica quais são os coeficientes que estão multiplicando ela, esse tipo de coisa, e conseguimos montar essas matrizes. Essa relação de modelo de espaço de estado. E aí, a gente viu que, realizando essas contas e retirando a função de transferência a partir do modelo de espaço de estados, a gente encontrou essa função de transferência que está sendo mostrada aí ao lado das equações, que é exatamente igual à função de transferência que a gente tinha achado no momento anterior que a Mariana estava falando. E também a gente encontrou uma relação entre os polos entre os polos do sistema e os autovalores da matriz dos coeficientes que está sendo apresentada aí para a gente, que é o quê? Os autovalores dessa matriz são os polos. Então a gente conseguiu ver aí essa relação. E aí a questão dos polos volta muito do que a Mariana já havia falado para a gente, né? Sobre as consequências da gente ter dois polos reais e negativos. E aí a gente conseguiu ver neste momento aí que é possível a gente obter os polos do sistema a partir do modelo da modelagem, né, em espaço de estados. Passa o slide, por favor. E depois, em outro momento, a gente teve um outro desafio, que foi representar o nosso sistema através de diagramas de simulação, que são o quê, né? São integradores, somadores e ganhos, que a gente acopla tudo junto, a fim de retornar uma resposta igual à do nosso sistema. Nesse caso, então, a gente montou esse circuito, acaba não sendo um circuito, mas acaba sendo um arranjo de somatórios, integrações e multiplicações, sendo aplicado a uma step. E aí a gente colocou essa saída para um step, no caso, um sinal degrau, e a gente colocou essa saída aí para ser monitorada por esse osciloscópio.
E aí o que a gente consegue ver nessa imagem ao lado é um sinal igual ao sinal que foi mostrado pela Mariana um pouco mais cedo. Ou seja, a gente de fato conseguiu reproduzir a nossa função de transferência, a gente de fato conseguiu reproduzir o nosso sistema a partir do diagrama de simulação, né? Utilizando integradores, somadores e ganhos, multiplicadores. Aí passa, né? E aí, para a gente garantir que deu certo, o que a gente fez? A gente colocou mais uma saída no nosso... Quer dizer, mais uma entrada no nosso osciloscópio e vimos a resposta da nossa função de transferência para V1, que foi o que a gente encontrou, que a Mariana mostrou anteriormente, e plotou junto. O que a gente esperava? A gente esperava que essa função de transferência para V1, que está aí junto, e a função de transferência para V1, que está sendo feita, que está sendo elaborada aí dentro do diagrama de simulação, retornasse o mesmo valor. E foi o que de fato ocorreu. A gente pode ver aí que tem uma onda que está sobrepondo a outra nessa imagem. Tem uma onda vermelha e uma onda azul. Só que são 3 sinais sendo medidos. Tem um sinal amarelo por debaixo desse sinal vermelho, o que garante isso aí que a gente falou. E aí, dando continuidade agora com o Vinícius. E nesta próxima etapa foi feito um sistema conectado em malha fechada com realimentação negativa unitária, conforme está indicado aqui no diagrama feito no Simulink para a obtenção dos valores que nós estamos buscando. E para esta configuração foi calculada a função da malha fechada, o GMF, conforme ilustra aí as equações. E a partir do resultado encontrado, observa-se que isso influencia, o que o Kp influencia na amplitude do sinal e nos polos do sistema. E em seguida, o valor de Kp, que retornaria o valor unitário, foi obtido através da expressão que está indicado aqui, um Kp de 1,25, como podemos observar. E para observarmos essa influência que o Kp exerce, diferentes valores dele foram aplicados para que os resultados sejam analisados. Aqui nós temos o valor de Kp igual a 1, aqui Kp igual a 2 e posteriormente o Kp igual a 6. Só chamando a atenção, as análises serão feitas à frente, mas só chamando a atenção aqui que aumentando muito o valor de Kp, o sistema apresenta um sobressinal, um overshoot. E com os resultados obtidos e conhecendo os modelos propostos anteriormente, pode-se observar que quando o Kp é menor que 1,25, nós teremos 2 polos complexos conjugados, e a resposta transitória do sistema será subamortecida, conforme foi mostrado. E para Kp igual a 1,25, teremos 2 polos reais iguais e uma resposta transitória criticamente amortecida. E para o Kp maior que 1,5, que foi o último caso mostrado, teremos 2 polos reais distintos e a resposta transitória do sistema será superamortecida. E agora que foi representado para sistematizar este comportamento, utilizou-se aqui o lugar das raízes, onde que nós podemos observar aqui no encontro observou-se o ponto onde os trechos reais se encontram, nós obtivemos um ganho de 1,25, conforme esperado. E para a validação desse valor, foi feito também o cálculo no MATLAB e o resultado obtido foi condizente com o que foi mostrado anteriormente. E analisando pontos como este, que está próximo à linha de 0,86, observou-se que o fator de amortecimento diminui à medida que é percorrido valores menores no eixo, nesses eixos aqui, de valores. Estes parâmetros de resposta transitória do sistema estão associados com essas informações indicadas. Com a diminuição do fator de amortecimento, é esperado que a oscilação aumente. E nós podemos observar que à medida que diminui o valor aqui percorrido pelos eixos,
nós temos esse valor de dumping aqui, ele diminui, que é o amortecimento. Isso mesmo, o amortecimento. E por fim, o erro em estado estacionário do sistema em malha fechada para referências de integral em rampa foi obtido através dos cálculos aqui, conforme foi mostrado.